tipo de cinema. Não é só o Brasil que tem problema com a indústria. Na Europa, nenhum país tem uma indústria cinematográfica sem um fortíssimo subsídio vindo do Estado. E o caso que a gente conhece muito bem é o da França, onde há um cinema que hoje está ocupando cerca de 40% do mercado francês, mas é um cinema que tem um incentivo de recursos, um financiamento por organismos estatais e pela televisão pública francesa enorme. A Alemanha, por exemplo, tem uma situação muito parecida com a nossa. A Alemanha, que é o país mais rico da Europa, né, tem o seu mercado interno, as suas salas de cinema, com esta mesma configuração aqui do Brasil. A grande maioria dos filmes vem dos Estados Unidos, alguns filmes vêm de um outro país, e o próprio cinema alemão tem muito pouco contato com o público alemão. Assim, para resumir aquilo que está em jogo, né, é alguma coisa que a gente pode, em primeiro lugar, ressaltar o seguinte: houve momentos em que o custo de produção era o que definia assim, a fatia maior de recursos necessários. E não era tão caro assim. A partir dos anos 80, no final dos anos 70, anos 80, houve um salto tecnológico muito grande na indústria. Com a incorporação da imagem digital, com a incorporação de novos processos de produção em diferentes etapas, e também houve, né, um processo pelo qual hoje, para conseguir colocar um filme no mercado, quase que o mesmo valor colocado para a produção terá que ser colocado na veiculação, na publicidade, etc. Por que no Brasil? Porque no Brasil agora nós temos praticamente uma divisão. Grosso modo é a seguinte: os filmes que têm a parceria com a Globo Filmes são os filmes que têm chances de chegar a 1 milhão de espectadores, 2, 3 milhões ou mais. Os filmes que não têm a parceria da Globo Filmes estão com uma tendência a ficar com um público que, digamos assim, vai em torno de 100 mil espectadores, 50, 200 mil espectadores. Por quê? Não é que a Globo Filmes investe dinheiro vivo, não. A Globo, fundamentalmente, o que é decisivo é que a Globo veicula. A Globo estabelece um esquema de divulgação, de publicidade. E, em cima disso, também, obviamente, tem o fato de que a maioria desses filmes tem o mesmo elenco que as pessoas já estão acostumadas a ver na novela. Enfim, é um sistema de parceria, né, que mostra muito bem como, né, aqui no Brasil a gente tem esta fórmula, né, que tem sido aquela que, desde 2001, 2002, né, define os filmes brasileiros de maior sucesso. Né? Então, são dois aspectos. Só um aspecto de organização de produção e comércio, e tem o outro aspecto que é estético, digamos assim, né, ligado a como que o filme está escolhendo as suas estratégias de comunicação, quem o filme vai trazer para o seu elenco, e tudo isso é decisivo. Agora, cada vez mais, né, está havendo uma noção muito clara de que nós sempre teremos, como todos os países têm, né, filmes que estarão bastante desnivelados, assim, quer dizer, filmes que têm comunicação para milhões, filmes que são feitos para 100, 200 mil ou 50 mil pessoas. E eu não vou dizer que o bem está de um lado ou de outro e o mal está de um lado ou outro, não é isso. Porque um filme pode ser de um grande sucesso, um grande filme, como um filme também pode ser um filme para poucos, não porque ele seja muito complexo nem nada, mas porque ele simplesmente não é um filme de interesse. Então, e dentro desse jogo é muito complicado julgar. Agora, a sua pergunta com relação a por que no Brasil não temos, é o mesmo motivo pelo qual na Europa não tem, o mesmo motivo pelo qual hoje no mundo é Estados Unidos, a Coreia, a Índia, que é o maior produtor de cinema do mundo é a Índia, porque tem histórias específicas que levaram à construção desse mercado enorme. Por exemplo, a Índia não tem, a televisão na Índia não tem, está longe de ter o papel que ela tem no Brasil. E o cinema brasileiro ainda tem esse aspecto, né? Nós vivemos numa sociedade em que a televisão tem uma importância que não pode ser comparada com a importância que tem em muitos outros países. A televisão no Brasil é, efetivamente, a mídia hegemônica, de longe,
né? O que não é exatamente o que acontece na Europa, por exemplo. Então, isso tudo define uma situação delicada. O cinema brasileiro hoje está vivendo na produção da lei do audiovisual, que é uma lei de isenção fiscal, pelo qual as empresas podem investir aquilo que elas devem de imposto na produção de cinema, né? E é impensável hoje um filme brasileiro ser produzido com dinheiro de algum capitalista, digamos assim, que tira do seu próprio bolso 5, 6 milhões de reais com a esperança de um retorno no mercado. Então isso cria um pouco esse círculo do qual é difícil sair. Professor, o senhor falou aí durante o seu raciocínio sobre a questão da dificuldade da distribuição. A gente sabe também a escassez de salas de projeção, enfim. A internet, professor, que nós estamos usando aqui para fazer a cobertura do FICA, gravando áudio e imagens e tal, a internet poderia se transformar, ou poderia colaborar para que o filme chegasse de forma mais democrática ao espectador, na sua opinião? Sem dúvida. Isso já está acontecendo. Inclusive porque a internet hoje não só nos seus mecanismos legais, mas também na dita pirataria, a internet hoje dá acesso a tudo. Tem muito pouca coisa que um jovem hoje que tem um computador e seja esperto não consiga, né, ver de qualquer país do mundo, etc., né? E isso é um lado. Agora, essa democratização é fundamental. Agora, o que existe nesse terreno é o seguinte, é que a internet significa o quê? Significa que eu vou assistir a um filme, em princípio na telinha, com a qualidade de imagem, de som, né, que vai depender do caso, mas que em geral não pode ser comparada à experiência da sala grande e da tela. Então, e por outro lado também tem uma coisa que para nós sempre volta, que é o seguinte: o que é o cinema? É tudo isso. O cinema, eu não vou dizer que eu não estou assistindo a um filme se eu estou na internet ou no vídeo, no DVD em casa. Mas de qualquer maneira existe uma tradição de experiência conjunta, de pessoas que se reúnem numa sala, uma espécie de um ritual social, de todos reunidos partilhando aquele momento de assistir a um filme e não só assistir ao filme naquele momento, mas depois sair dali, e isto gera conversa, gera uma série de aspectos de sociabilidade que fazem parte, né? Então, o cinema, digamos assim, na sua acepção mais tradicional, é o filme mais a sala de exibição, mais essa ideia de uma experiência coletiva. Como é o teatro, como é a ópera, como é um concerto de música e tal. E a mesma coisa, assim como eu posso ir a um concerto, vou lá partilhar numa sala, eu posso também ficar em casa ouvindo, né, um CD. Então, essas são formas variadas de experiência, né, do espectador, que eu acho que o importante é que todas se expandam. Eu não acho que se deva ficar numa tentativa de controlar e de ver na internet uma concorrência ou uma ameaça, porque não é isso. Pelo contrário, eu acho que é bom que as novas gerações tenham a chance de ver muita coisa que nós, por exemplo, não tínhamos chance de ver quando éramos jovens, porque não existia vídeo, não existia computadores e nada disso. Então, agora, é uma coisa que tem que ser ponderada, não é? Lembrar sempre isso, que são duas experiências diferentes. Ir à sala, partilhar essa experiência de olhar para a tela grande e estar em casa, diante de um computador ou diante de uma televisão com DVD. Não que uma seja hostil à outra ou competidora da outra. Claro que o pessoal do comércio acha que compete, porque haja vista a campanha que eles fazem contra a pirataria, porque atrapalha mesmo. Se bem que a indústria fonográfica tem muito mais